Para a gente começar, vamos dar uma olhada aqui nos nossos códigos. Eles estão dentro de vídeo 14, códigos. E aí a gente vai ver que tem dois arquivos aqui. O server com cAdvisor e o server com hostpath. Vamos começar olhando esse carinha aqui, o server com hostpath. E vamos ver o que tem nesse arquivo. Esse arquivo aqui, basicamente, ele é um deployment, né? Como a gente já viu nos vídeos anteriores. A gente deu o nome de server com hostpath. Vai ter uma única réplica. E que mais? A gente vê que tem um container aqui que vai usar uma imagem do Nginx. Qual que é a nossa intenção? Eu vou mostrar para vocês como usar o Nginx para servir uma página que esteja num diretório da nossa máquina. Então, ele vai rodar na porta 80. E aqui que vem a grande parte da história, né? Primeiro, a gente tem que definir qual que é o nosso volume. Então, eu vou colocar aqui que o meu volume vai chamar host-path. Ele é do tipo hostpath e o caminho que ele vai mapear da nossa máquina é esse /home/vídeo-14/códigos/html. Uma coisa que é importante, vocês vão ver que é diferente desse diretório que eu estou aqui. Num dos vídeos que está aqui no card em cima, eu mostro como que funciona o nosso ambiente usando o Minikube. Então é importante dizer que o Minikube ele roda um container e esse container vai ser como se fosse a nossa máquina, né? Então esse diretório aqui na verdade vai ser dentro do container do Minikube. Para a gente ver isso, eu posso dar um docker p. A gente vai ver que tem um container do Docker rodando que chama Minikube. Como que a gente faz para copiar o nosso diretório lá para dentro dele? É muito simples. A gente pode usar o comando dockercp. Então, eu estou falando para o Docker copiar o diretório vídeo-14 que está aqui dentro. E ele vai jogar dentro do container Minikube lá no /home. Então, lá dentro desse container Minikube vai ficar /home/vídeo14, que é exatamente o que a gente tem aqui. Lembrando que eu só tenho que fazer isso porque eu estou usando o Minikube com Docker. Se a gente tivesse instalado o Kubernetes na nossa máquina de outro jeito, seria o próprio diretório da nossa máquina. Seria mais simples fazer esse mapeamento. Mas então vamos executar esse comando. Aí para a gente confirmar que realmente o arquivo copiado lá para dentro, a gente consegue usar esse comando docker exec-it minikube, né, que é o container que a gente quer rodar um comando. E aí a gente vai dar um cat nesse arquivo index.html, que está lá dentro do códigos HTML. É esse arquivo que vai ser o index lá da nossa aplicação quando for rodado. Então, rodando, pessoal, o comando, a gente consegue ver aqui claramente que é um arquivo HTML, né? E é esse arquivo que vai aparecer quando a gente acessar a nossa aplicação. Mas vamos continuar para a gente entender. Então, aqui eu somente defini o volume hostpath. Ele ainda não está mapeado lá dentro do container. Como que a gente faz para mapear esse diretório com o hostpath? A gente aqui no container que a gente está definindo, a gente usa o volume mounts, então seria assim, montagens de volume, né? E aí eu vou especificar qual que é o volume que eu vou utilizar, no caso esse host-path. Esse nome aqui é arbitrário, mas uma vez que eu coloquei ele aqui, eu tenho que usar exatamente o mesmo nome aqui no volume mounts. E aí o mount path, eu estou falando qual que é o diretório lá dentro do container do Nginx. Vai ser mapeado esse diretório aqui. Então lá vai ser o /usr/share/nginx/html. Esse diretório aqui é o padrão que o Nginx olha para servir as páginas. Então, como a gente aqui dentro a gente acabou de ver que tem o arquivo index.html, esse arquivo vai ser mapeado para esse carinha aqui. Então, quando a gente acessar o Nginx lá, ele vai exibir exatamente esse arquivo para a gente. Agora a gente vai fazer o seguinte: nós vamos aplicar esse server com hostpath, que é esse arquivo que eu exibi aqui em cima para vocês, e ele vai ser responsável por criar o container para a gente. Então, vou dar o Enter aqui. Ele já informa que já foi criado esse deployment. E aí a gente consegue ver ele aqui. Ó. Se a gente der um kubectl get deployments, a gente vai ver que realmente foi criado o server com hostpath.
Mas aí a gente pode fazer melhor ainda, pessoal. Fica atento, hein? A gente vai ver o seguinte, que esse mapeamento que a gente acabou de fazer realmente ocorreu lá dentro do container. Como que a gente faz isso? Vou até dar um clear aqui. E aí a gente pode usar esse comando aqui, ó, kubectl exec-it. Então o que, que a gente está falando? Para o kubectl executar um comando que a gente vai passar dentro do deployment server com hostpath. Como ele só tem um container, o kubectl já sabe em qual container que vai ser executado o comando, né? Aí a gente põe o menos e aí a gente dá um df-h. Isso aqui vai mostrar para a gente os discos que estão mapeados lá dentro do container. Então, dando um enter aqui, a gente consegue ver o seguinte, ó, que foi montado no diretório /usr, /share, /nginx, /html, um volume do tipo overlay, que é o que o Docker usa para mapear esses volumes, né? Então, de fato, o volume está mapeado lá dentro do container como a gente queria. Para a gente ter certeza absoluta que o arquivo está lá, a gente pode executar o comando kubectl exec, né, como eu já falei para vocês, e dar um cat para ver o conteúdo do arquivo index.html. Então, se a gente fizer isso, a gente vai conseguir ver aqui, ó, que o arquivo é exatamente aquele arquivo que a gente tinha jogado dentro do container do Minikube. Agora, para testar, a gente pode fazer o seguinte. Nós vamos pegar e fazer um mapeamento da porta 8090 da nossa máquina para a porta 80 lá dentro do container. Então, já relembrando os vídeos passados, a gente usa o kubectl, port forward, né? Vai fazer um forward na porta do deployment server com hostpath. Então, só relembrando, da porta 8090 da nossa máquina para a porta 80 do container, que é a porta onde roda o Nginx. Então, a gente fazendo isso, a gente consegue ver que foi mapeado aqui. Abri o navegador aqui, então, digitei o localhost 8090. Se a gente der um enter, a gente vai ver que realmente o Nginx está servindo aquele HTML que nós temos no projeto lá, que está no repositório do GitHub. Então, beleza, dá para ver como que é simples mapear o hostpath dentro do nosso container. Porém, pessoal, aqui é importante ficar bastante atento. Eu vou mostrar para vocês um possível problema na utilização do hostpath. Então, para simular isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fingir que o nosso pod morreu nesse nó aqui e vai ser recriado em outro nó do nosso cluster. Se vocês lembram, no nosso ambiente só tem um nó, né? Então, por isso que a gente vai apenas simular. Mas vamos fazer o seguinte. A gente vai usar o comando kubectl scale, ou seja, a gente vai escalar, né? E nós vamos fazer com que existam 0 réplicas do nosso deployment. Então, é como se nesse momento o nosso pod tivesse morrido. A gente vai rodar esse comando, ele vai falar que foi feito com sucesso. Para confirmar, a gente usa o kubectl get deployments. Então, a gente consegue ver aqui, ó, que está com 0 réplicas nesse momento. Eu vou dar um clear aqui para facilitar a visualização. E aí, ó, nós vamos fazer o seguinte. Dentro do nosso projetinho aqui, vou até mostrar para vocês. Vídeo 14, códigos, HTML. E aí a gente consegue ver que tem 2 arquivos. O index.html, que foi esse que a gente acabou de mapear lá para dentro. E o index_old.html. Se eu trocar aqui o ls pelo cat e olhar o index_old, que está aqui, a gente vai ver que eu fiz algumas alterações nele aqui. Coloquei uma cor vermelha, mudei o título e a descrição aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai fazer um processo semelhante. Nós vamos copiar o arquivo index_old lá para o container do Minikube, né? Que é como se fosse a nossa máquina. Vamos jogar lá dentro daquele diretório
que está mapeado pelo volume, só que aí a gente vai trocar o nome. Ao invés de ser index_old.html, a gente vai colocar index.html. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Presta atenção. Eu estou simulando o caso que a gente pode ter duas máquinas com arquivos diferentes. Então vamos supor que esse index.html seja a aplicação que eu estou rodando. Numa máquina, num nó, ela está na versão correta, que seria o index.html que a gente viu. Em outra máquina, vamos supor que aconteceu algum problema e eu esqueci de atualizar. Então ficou uma versão antiga. Com isso, se o meu container no Kubernetes estava rodando na máquina que está com a versão atual, beleza, a aplicação está funcionando certinho, é a versão mais recente. Em algum momento, se o Kubernetes precisar matar esse pod que estava rodando nessa máquina com a versão correta e ele inicializar esse pod, um novo pod na verdade, numa máquina que esteja com uma versão desatualizada, a nossa aplicação vai mostrar uma versão desatualizada, o que não é interessante para a gente. Então, esse é um dos problemas que ocorrem com a utilização do hostpath que vocês têm que ficar espertos, né? Então eu vou rodar aqui o comando para novamente colocar uma réplica para o nosso deployment e vou dar um clear aqui e novamente vou fazer o port forward lá para mapear para a porta 8090 da nossa máquina. Rodei aqui e agora se a gente voltar lá no Firefox e der um F5, ó, ele mudou aqui, então está na versão desatualizada. É isso que a gente tem que evitar. É importante falar que ou você tem um mecanismo que garanta sempre que todas as máquinas do seu cluster estão com os arquivos iguais, né? Porque aí não vai ter tanto problema quando o pod precisar ser recriado em outra máquina. Ou você deveria ter um certo cuidado em usar o hostpath para esse tipo de utilização, né? Mas aí você vai me falar, mas se você tem que tomar tanto cuidado, então o hostpath não é um cara interessante? Não, ao contrário, ele é super interessante. E a gente vai ver um caso onde ele se torna bastante útil. Então, fica ligado aí. Vamos dar um clear. E agora, lembra que aqui dentro do vídeo 14, códigos, eu tinha um outro carinha aqui, que é o server com cadvisor.yaml. Vamos entender o seguinte, ó. Esse deployment que a gente acabou de utilizar, ele está servindo uma aplicação que ele é muito dependente do código que a gente está utilizando. Então, isso pode ser perigoso, conforme eu falei para vocês, porque se em alguma máquina tiver desatualizado esse código, a gente pode ter problema. Imagina que, ao invés de uma página, fosse um arquivo de configuração e estivesse utilizando uma configuração inválida, né, que não tenha mais sentido. Poderia causar vários problemas para a gente. Mas tem casos que os arquivos que a gente quer mapear não importam tanto. Como assim? Então, a gente tem esse carinha aqui, o server com cadvisor, que vai rodar para a gente o container do cadvisor. O cadvisor, ele é um carinha bastante interessante que ele mostra algumas informações sobre os containers que estão rodando na máquina. Então, basta a máquina ter Docker, que é o que é o nosso caso, todas as nossas máquinas do cluster teriam Docker, por exemplo, e ele vai mostrar as informações daquela máquina. Então, esse tipo de aplicação de monitoramento, ou então se a gente pensar na parte de obtenção de logs, né? Eu quero obter os logs dos containers. Não importa tanto a informação, porque todas as máquinas do meu cluster vão ter essas informações. Então, é nesse caso que o hostpath brilha, né? Faz bastante sentido utilizá-lo. Então, para ficar isso mais claro, vamos olhar esse arquivo aqui, server com cadvisor. Vou dar um cat, vídeo 14, códigos, server com cadvisor. Então, pessoal, ele não muda muito em relação ao anterior, né? A gente só deu um outro nome aqui, trocamos as labels, mas também tem uma réplica. E aí a imagem que a gente vai usar nesse container é a imagem do cadvisor. Novamente, nós vamos ter aqui os volumes que a gente vai mapear. Nesse caso, não vai ser somente um volume, vão ser vários. Então, por exemplo, a gente vai mapear o path /var/lib/docker, que tem as informações do Docker, o /var/run /docker.sock, o /sys e o /dev/disk. Tudo isso é utilizado pelo cadvisor, né? Então, quando a gente fizer o mapeamento lá para dentro, o cadvisor vai
conseguir consultar as informações da máquina mesmo onde ele está rodando, e não do container no qual ele está, né? E aí aqui a gente faz o mapeamento desses volumes. Uma coisa que é importante falar é que, como eu citei num dos vídeos anteriores para vocês, está aqui no card, é sempre bom a gente fazer esses mapeamentos do host path como read-only, por uma questão de segurança. Então, a gente consegue fazer isso utilizando o read-only true aqui. Beleza. Agora, a gente consegue fazer o seguinte. A gente consegue pegar e aplicar esse arquivo, assim como a gente fez no caso anterior. Então, vídeo 14, códigos, server com cAdvisor. Aplicando aqui, então, ele aparece para a gente que foi criado esse deployment. Dá um clear. Novamente, a gente consegue ver os deployments aqui. E aí a gente vai ver que o server com cAdvisor está com uma réplica rodando, né? E a gente consegue ainda fazer o seguinte. E aí a gente consegue fazer o mapeamento port forward deployment barra server com cAdvisor, porta 8090 da nossa máquina e porta 80 dele lá. Desculpa, na verdade 8080. A gente vai ver que foi mapeado corretamente. Se nós viermos aqui no nosso navegador e agora bater no 8090, a gente vai ver que está rodando o cAdvisor. E ele consegue monitorar para a gente as informações da nossa máquina, porque nós fizemos aquele mapeamento dos volumes lá com host path lá para dentro do container. Então ele mostra bastante informações interessantes aqui. Eu não vou entrar em detalhes para vocês, mas vale a pena vocês conhecerem o cAdvisor. Até dá para clicar aqui, por exemplo, em Docker, a gente vê mais informações específicas do Docker mesmo, né? Então, assim, nesse caso, seria interessante a gente ter essa aplicação rodando em todos os nós do nosso cluster. Nós poderíamos utilizar, por exemplo, um conceito que chama Stateful Set, que ele vai fazer exatamente isso. Ele vai garantir que tenha um container em cada uma das máquinas do nosso cluster. Então, a gente conseguiria acessar essas informações individualizadas de cada máquina. Então, acaba não importando muito o conteúdo desses diretórios. Por isso que o host path passa a ser uma alternativa bem interessante. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e comentem aí se vocês já utilizaram o cAdvisor, se vocês acharam interessante o host path, que é bastante importante esse feedback de vocês. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Obrigadão.